Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito, mais uma edição do nosso programa. E hoje, gente, vamos falar sobre muita coisa importante. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de fazer tudo certinho, se não for tudo certo, você nem faz? Quando pedem a sua ajuda, você fica se cobrando, se autocobrando constantemente. E quando você termina, você fala assim, não ficou bom. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, perfeccionismo. É uma qualidade ou um defeito? Tá aí. A gente sempre se depara com essa pergunta e quando a gente fala com alguém assim, fala uma qualidade sua. Eu sou perfeccionista. Fala um defeito, eu sou perfeccionista. Gente, que confusão dá isso. E hoje, em especial, a gente vai falar com uma pessoa que representa um grupo de profissionais que é extremamente exigente com a perfeição. Principalmente quando você atrela o profissional com o espiritual. Eu estou aqui com a cantora Graça Music, Vitória Costa. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Vou começar logo de cara. Você é perfeccionista? Depende. Depende? Depende. E na música? É aí que vem o pensamento do perfeccionismo. Aí que é o problema? Aí que é o problema. Entendi. Olha, a gente hoje vai falar sobre esse assunto e quais são os problemas que estão por trás dessa qualidade ou defeito. A gente tem uma cobrança muito grande, mas será que é a gente que impõe essa cobrança e nos transformamos e nos tornamos pessoas perfeccionistas ou é uma consequência da nossa história? Por isso que a Vitória está aqui hoje. Hoje você está no Rio, nesses dias, colocando voz, né, nas suas canções. Quantas músicas você coloca a voz? Olha... Nesses 3 dias, né? Nesses 3 dias. Hoje eu comecei a colocar a voz numa música especial aí. Não posso falar. Tudo bem. Pode deixar que a gente se segura. Fala só pra eu botar no Instagram. Grava aí, gente. Pois é. Mas vou gravar um clipe amanhã e vou gravar 6 covers na quarta-feira. 6? Então são 7 músicas mais um clipe. São... isso aí. 7 músicas mais um clipe, ok. É uma quantidade grande para 3 dias, né? Então, é uma exigência muito grande. Você precisa estar bem, todo o seu aparelho fonador precisa estar muito bem equilibrado, sua alimentação, seu sono, suas emoções. Estão todas assim? Olha, o sono, eu acho que não. Mas o resto tá tudo certo. Beleza, que bom. Você tem uma voz muito bonita, tem um vozeirão, vai se tirar de letra. Mas a questão que fica sobre o nosso assunto, essa exigência por perfeição, já te perturbou em algum momento da sua carreira? Olha, vou ser sincera contigo, eu acho que não tem uma pessoa que nunca tenha sentido uma pressão psicológica, né? Pelo perfeccionismo, né? A ansiedade de fazer, do dia chegar e o perfeccionismo para poder fazer tudo certo, sem defeito nenhum. Acho que isso... Faz parte da vida? Faz parte da vida, faz parte. Quando você vai fazer uma apresentação ou uma ministração, cada cantor tem uma maneira de falar, né? Mas quando você vai ministrar em alguma igreja, em algum lugar, você vai com aquela expectativa de fazer uma boa ministração, mas você pensa em cabelo, maquiagem, roupa, você pensa no horário que vai chegar, em as pessoas que vão procurar você. Tudo tem que ser perfeito? Olha, eu já pensei muito que tinha que ser assim, né? Só que hoje eu continuo pensando, só que eu respeito o limite, porque quando foge do limite... atinge a nossa mente e quando chega na hora a gente não faz nada do jeito que a gente imaginou e nem do jeito que era para ser. Exatamente, isso é um grande problema. A questão do perfeccionismo é que ele está atrelado a crenças que o indivíduo acaba construindo ou sendo construído nele com as experiências. Uma coisa que é muito comum em quem é perfeccionista é quando o padrão parental era muito elevado. Você tem que tirar 10 na prova. Você tem que ser o melhor, você tem que fazer melhor, você tem que ser mais, é sempre
um padrão muito elevado e às vezes é desproporcional para aquela idade, para aquela fase que a criança ou adolescente está passando. Você tinha isso? Esse padrão? Não, vai lá que você tem que se esforçar mais, você tem que se esforçar mais. Diferente daquele impulso, né, para que o filho seja melhor, é aquela cobrança demasiada. Ó, em casa eu tenho apoio, mas a minha mente, ela me pressiona. Ela te sabota. É, isso. A gente tem aquela autossabotagem. Não é pela cobrança, entre aspas, né, que a gente recebe, porque o que a gente recebe, na verdade, é incentivo. Algumas pessoas recebem, sim, pressão. Mas no meu caso, não. No meu caso, sempre foi incentivo. Mas a minha mente me autossabotava e, às vezes, também autossabota, né? Continua assim. É porque é um equilíbrio, né? É, tem que ter aquilo. A vida é feita de fases. Isso. Né? Hoje, você já tem quantos anos de carreira? Eu canto desde os 4 anos. 4 anos. É. Já é uma caminhada. E aí você com 4 anos... mesmo que esquecesse a letra ou não, ok, mas depois você começava... Quando eu era criança, eu chorei porque eu não sabia a letra de uma música que me foi pedida. Aí eu comecei a chorar. Tem uma foto comigo com a mão no rosto assim, com o microfone na mão chorando. E tiraram uma foto desse momento? É, mas eu acho... Gente, se você ver a foto, você finge que você não sabe. Eu acho que pensaram que foi uma emoção assim... Nossa, como foi ela está... Deus falando comigo ali. Essa foi boa. Amém. Deus honrou com esse pensamento na mente das pessoas. Daqui uns dias ela posta no Instagram e fala assim, os comentários é com vocês. São com você. Vocês ficam livres aí. Vocês ficam... sejam autores dos comentários. Aí, se era Deus, se não era, se era desespero, medo, vergonha. Não importa. Coloca lá no perfil da Vitória. Vai postar mesmo? Vou. Vai? Então, show de bola. Vou achar essa foto pra você. Eu vou ficar lá esperando. Olha, fotos antigas, fotos do passado revelam o quanto a gente melhora na vida. Nossa, né? Nem me fala. Nem me fala. É verdade. Aqui na TV mesmo eu tenho algumas gravações que eu até fiz questão de apagar. Eu escutei uma risada aqui. Então, tem sempre um filho de filisteu que estava no meio assim da época, que é muito antigo aqui, entendeu? Eu tô pouquíssimo tempo. Mas vamos lá, vamos falar de perfeccionismo, gente. É muito comum as pessoas ansiosas, né? Que a gente aqui no nosso podcast, a gente traz a questão da saúde mental para o nosso papo dentro de todos os assuntos que a gente aborda. E é muito comum o ansioso ficar numa pressão, porque, primeiro, a ansiedade vem por algo que ainda vai chegar. E aí a gente tem alguns pensamentos disfuncionais. E, geralmente, para o ansioso, ele catastrofiza tudo, né? Para quem vai cantar... vou desafinar tudo, e não desafina, mas na cabeça dele, ele errado. pensa, passa na mente dele que está desafinando, que vai desafinar, que vai ser ruim, que vai olhar para a produção e a produção vai fazer uma cara assim. Cria-se essas imagens, né? E aí vem o perfeccionismo, cobrando pelo medo disso acontecer. E assim, gente, as psicopatologias que envolvem perfeccionismo são muitas. É ansiedade, é transtorno obsessivo-compulsivo, tem uma crise de pânico pela situação que ainda vai acontecer. Enfim, é um arcabouço muito grande. Agora, quando a gente sabe lidar, a gente não pode também, você como cantora, você preza um bom trabalho. Mas, não vou ser perfeccionista porque o perfeito não existe. Porque você tem você tem uma escala vocal que se você comparar com uma outra pessoa que tem uma outra escala vocal, cada uma vai estar na sua região. Então, o que você faz, fulano pode não fazer, e o que fulano faz, você pode talvez não conseguir fazer daquela forma, ou naquele tom, né? Que tem uma coisa de tons aí que, né? Eu geralmente estou fora do tom, porque eu sou antitom. Né? Tem um semitom, eu sou o antitom. E aí, essa questão de perfeição,
às vezes está só na nossa cabeça. A gente sabe o que é ideal de ser feito. O problema é quando você quer ultrapassar o limite, como você falou. O que fez você respeitar o seu limite? Quando eu via que o que eu estava fazendo estava gerando resultado, digamos assim, espiritualmente, né? Deus estava recebendo o louvor e as pessoas estavam entendendo o que estava sendo dito, cantado. Então eu entendi assim, poxa, eu estou me desesperando à toa, estou ficando maluca à toa. E aí foi o momento que eu reparei assim, precisa de tudo isso ou não precisa de tudo isso? Aí eu comecei a gerar o limite. Entendi. Aqui você para, respira. Quando a gente começa a treinar, ensaiar, pensar em fazer alguma coisa, joga pro papel, né, os planos, a gente começa a ficar ansioso. Tá, e como vai ser? E não sei o quê. E quando a gente chega na situação, a gente acaba não conseguindo realizar de tanto que a gente pensou, de tanto que a gente ficou ansioso antes daquilo chegar, né? O excesso do futuro no momento que não deveria. Você não vive o presente. Isso. Esse é o problema. Muitas vezes eu deixei de viver a realidade porque eu estava com a mente no depois. E aí, quando passava, eu sentia tudo que eu deveria ter sentido naquele momento. E isso não é bom, isso é ruim. Foi aí que eu entendi que eu precisava de um limite, estabelecer um limite, né, sobre o perfeccionismo. É uma realidade da vida, é que a vida inteira é feita de processos. Sempre. Você sempre está no processo de algo. E o processo leva tempo. A espera leva tempo. Aí você veio para cá, para o Rio de Janeiro. Você é do Rio mesmo? Não. Eu sou mineira, mas Você eu é mineira? moro a minha vida toda na região dos lagos, então... Que tristeza, né? Morar na região dos lagos, gente. É muito triste. Nossa, que inveja. Enfim, vamos lá. Você veio para cá para colocar a voz, para gravar clipe. Quando você soube que viria para colocar voz, começou desde o início, quando você selecionou a música. Você sabia que um dia, uma hora, em um determinado lugar, você teria que colocar a sua voz. Esse tempo de espera, até hoje, é o que a gente chama de processo. E esse processo, ele acaba sendo, para muitos, cansativo, desestimulante. Vamos falar da questão bíblica. Quando Abraão soube que seria pai de muitas nações, até ele ser pai, passaram-se 30 anos. Então, assim, que processo chato ele poderia pensar. A questão toda é que a gente não sabe aproveitar os processos. A gente, exatamente o que você falou, a gente visualiza tanto onde a gente quer chegar que a gente perde a oportunidade daquela evolução 1% todo dia. Você não precisa melhorar 10% por dia. Porque se você melhora 1% por dia, em um ano você melhorou 365%. Você já está bom. Porque tem gente que diminui 1% por dia. É 1%, são poucas coisas. Esse processo, ele permite você colocar um pouquinho o pé no freio. Porque, imagino, quantas músicas você não tem que ler e acompanhar e ver para decidir a que você vai colocar no seu repertório? E aí você fica naquela, qual que vai ser a melhor? Na dúvida, qual que é? Qual? Você faz por eliminação? Entre essa e essa. Então essa daqui vai. Essa daqui, essa. Todas as músicas que eu recebo, eu escolho e eu recebo algumas opções, né? Só que todas as opções que eu recebo são muito boas. Então, eu fico naquilo. Eu visualizo e penso, meu Deus, qual vai ser? Aí eu recebo um número de quantas eu tenho que escolher daquela sugestão e vou selecionando. Só que aí é uma coisa importante que eu faço, eu oro, né? Pra eu decidir, porque assim, eu posso escolher qualquer uma ali e posso passar a mensagem referente a que eu escolher. Só que eu preciso ser, digamos assim, certeira naquilo que eu vou fazer, né? Então, eu vou, oro, visualizo, identifico, escolho. Parece fácil, mas não é não. Imagino. Falar assim é muito fácil, mas é difícil, que a gente fica naquela, meu Deus, mas essa, enfim. Você, quando recebe essas músicas, você precisa ver a letra, ouve a melodia também, ou sem melodia ainda?
Ou você já recebe tudo para você avaliar? Eu recebo a música, assim, ela pronta. Pronta. É. Aí, nessa questão que você tá falando de cover ou de música inédita? Música sua, inédita. Inédita. Eu tenho uma música que eu mesma escrevi, né? É mesmo? O Lugar de Adoração, eu mesma que escrevi. Só que foi aquilo que você falou, um processo. Essa música eu escrevi porque eu fiquei desanimada, eu tava pensando em parar de desistir. Só que no meio desse processo eu entendi que esse processo, na verdade, era para glorificar o nome de Deus. Porque um dia eu iria alcançar o propósito. Então, o início da música é falando, poxa, o mundo lá fora machuca, me deixa ficar em teus braços, eu quero te sentir perto de mim. Só que aí, em diante, eu peço a presença de Deus. Falo que na cruz Jesus morreu por mim, para me salvar. E as outras músicas que eu escolho para o meu repertório quando não sou eu que escrevo, por enquanto só tem Lugar de Adoração que eu escrevi, mas... Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa música, Lugar de Adoração. Você escreveu de uma vez ou você escreveu e depois você foi, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu mudar isso aqui? Foi desse jeito aí, dessa última parte. Eu passei um processo, aí eu escrevi uma parte. Aí eu vivi outra coisa para reconhecer que aquele pensamento não era o pensamento de Deus e fui escrevendo o resto. Entendi. Assim. Sabe quanto tempo levou, mais ou menos? Umas 2 semanas? Ou mais? Porque às vezes a música leva um tempão para ser escrita. Eu ouvi uma frase uma vez, muito bonita. Tem música que leva uma semana, um dia, mas tem música que leva a vida toda. E essa música durou, assim, acho que 1 ano. 1 ano? 1 ano pra ela, assim, sair. Pra você, no final, falar assim, tá pronta. Tá pronta. É essa. É mesmo? Tem muita questão também de eu não ter olhado pra ela com o olhar que Deus queria que eu tivesse olhado. Tipo assim, essa música você vai gravar. Essa música é boa pra você gravar. Eu olhava assim pra ela, né? Porque às vezes a gente acha... Perfeccionismo, né? A gente acha que tem que ser algo, nossa, mágico. Não, tem que ser algo de Deus, né? E... eu olhava com esse olhar de perfeccionista e não achava que eu iria gravar ela, porque na minha cabeça não estava perfeito. Entendi. É incrível, né? O perfeccionista, ele sempre busca o extraordinário. Mas como você é cantora cristã, e a gente está num podcast que tem a questão do propósito, aí eu vou falar, Deus, ele usa o ordinário. O extraordinário é quando ele quer. Mas o ordinário, o que é comum, é o que ele usa. Ele usou uma lama para curar um cego. Não tem nada de extraordinário na lama. Mas você vê que a gente fica sempre buscando esse extraordinário. Mas, às vezes, essa pressão, como você falou, da sua família você tinha um incentivo. Mas em você tinha uma autopressão, uma autocobrança. E isso fazia com que você sempre exigisse mais de você. Hoje a gente tem uma autocobrança movida pelo Instagram. A gente sempre está achando que tem que ser melhor do que aquilo que foi postado, aquilo que foi colocado como nível, né? Tem um nível agora nas redes sociais. E aí, eu num trabalho que eu faço com mães atípicas, eu perguntei uma vez, qual é o padrão, então, de mãe que você tem? Qual o padrão? Existe padrão para mãe? Porque cada mãe é uma mãe. Eu só sei de uma coisa. Não posso falar todas as mães, porque eu conheço algumas que, infelizmente, enfim. Mas a maioria tem uma coisa que é igual para todas elas. Mexe no filho para ver se ela não vira uma leoa. Pode ser a mãe mais fraquinha, mais raquítica, mais sem força. Mexe no filho para ver se ela não vira um monstro e acaba com o camarada. Esse é o padrão? E aí a gente fica sempre se colocando debaixo de um padrão que é do outro. Que a gente cria, né? Exatamente. Aí você vê, há tantos seguidores fulano tem, eu tenho que ter também de seguidores, porque eu sou da mídia, eu sou cantora. Tenho que ter o mesmo ou mais. Não... E aí a gente deixa de viver a nossa individualidade. Deixa de viver a própria experiência, né? Exato. E essa cobrança, ela é constante. E é aí que mora o perigo. Porque você querer fazer perfeito,
Depende do perfeito. É o seu perfeito ou o perfeito do outro, né? Ah, eu tenho que fazer uma prova. Meus pais estão esperando que eu passe num concurso. E aí eu tenho que passar para atingir a expectativa deles ou atingir a minha expectativa da vida que eu estou planejando para mim, que eu quero para mim. E essa é uma pressão, um padrão determinado pela família, né? E nem sempre a gente tem essa troca dentro de casa. São pais que querem que o filho seja alguma coisa, que tenha alguma coisa, que atendam aquele padrão. Aí chega um filho, um jovem, e fala assim, não, eu quero ser professor de surf. Aí vai falar assim, vai sustentar a família com aulas de surf. Você vai conseguir sustentar a família com aulas de surf? Vou. Ele talvez não tenha noção da dificuldade que é sustentar uma família e nem quanto ganha um professor de surf, mas de repente pode ganhar mais do que muitas outras pessoas. A gente não vai saber enquanto a gente não tentar, né? Exatamente. E aí fica... Não estou falando também que é para você, não, eu vou ser observador da natureza, vou fazer nada, só vou observar aqui e falar, rapaz, aí tu vai morrer de fome, teus filhos também vão morrer de fome, enfim. Que se você encontrar... Não posso nem falar isso. Se você encontrar uma mulher que queira se casar e ter um filho com você, né? Porque, assim, mesmo os camaradas que só fica vendo a paisagem, tem umas que caem na lábia, né? Enfim, mas deixa pra lá. Bom, perfeccionismo é um ponto que faz as pessoas se mutilarem. Deixam de não só respeitar os próprios limites, mas, por exemplo, você como cantora já precisou ter que atingir uma nota que você sabia que estava além do que você podia, ou no agudo ou no grave, só porque Alguém já fez. era, vai ter que entrar assim, vai ter que cantar assim. Já passou por isso? Olha, eu nunca passei por isso em específico, mas a minha cabeça tem um problema muito grande com a internet, né? Que agora... alguns desafios viram trend. Uhum. Eu participei de uma trend no TikTok, cantando uma canção aí, uma música cristã, obviamente. E, assim, muitas pessoas, elas acham que por alguém fazer algo fora do normal, não sei, né? As pessoas atingem tons diferentes, notas diferentes, então é normal. Algumas pessoas atingem, outras por não conseguirem fazer igual, ou elas se diminuem ou elas atacam outras pessoas por isso. Ninguém aceita que o outro pode ser bom, né? E nessa trend, aconteceu muito dos dois. Não só no meu vídeo, como outras pessoas que fizeram a mesma trend. O comentário pra que gritar? Ou só não faço igual porque eu não tô com esse cabelo, com essa jaqueta, esse tipo de coisa. Entendi. Entendeu? Agora, a minha mente... Há um tempo atrás, quando eu era mais nova, eu pensava assim... poxa, fulano canta tal. Ainda mais nas minhas referências, né? Quem são suas referências? Eu gosto muito de Gabriela Rocha, Sara Beatriz. Internacional, eu gosto muito da Tasha. E assim vai, nesse estilo, sabe? E a Sara Beatriz é uma das que eu mais admiro em questão vocal, né? Tem a Paloma Posse também. E elas são do nível agudo, assim, supremo. E quando eu era mais nova, eu pensava assim, poxa, canta desse jeito. E será que eu consigo? Só que eu entendia que meu chamado não era igual ao dela. Eu não preciso imitar alguém para poder ser quem Deus quer que eu seja. Não vai ser você. Né? Senão não vou ser. Agora, o seu timbre de voz, você é contralto ou é meso? Eu sou meso. Meso. E aí você tem a vantagem de ser meso, é que você consegue ir nos dois, né? Mas eu não gosto muito do grave, assim, né? Eu acho, assim, um pouco desconfortável. O grave? É mesmo? Eu gosto daquele meio termo, assim, notas que vão subindo. Entendi. Não é comum na música, principalmente na música gospel, cantoras cantarem numa região mais grave. São pouquíssimas cantoras que gravam com a voz mais grave, né? Ou numa região mais grave. E aí, quando você vai para uma outra região, que é a maioria, pode rolar essas comparações injustas. Né? E isso é muito comum. É comum mesmo. Na internet está cheio de gente assim. Você pode fazer assim, olhar para o vídeo e pensar assim, nossa,
realmente Deus estava comigo, mas alguém sempre vai se levantar e pensar contrário para talvez destabilizar o seu pensamento, sua mente. Sim. Né? E aí que entra a questão de ter o domínio próprio da sua mente, que é até um fruto do espírito, né? É verdade. Domínio próprio é fundamental para a gente ter uma estabilidade, um equilíbrio emocional, né? Você saber dominar isso, se controlar, só com o mover do Espírito Santo e muito treinamento, porque a gente é movido por emoções. Sim. E, infelizmente, existem emoções desagradáveis, como medo, tristeza, raiva. Eu digo desagradável porque não é legal sentir a tristeza, mas ela existe, está aí. E a gente precisa tirar bom proveito dela. Tem cantores que tiram da tristeza ótimas músicas. Sim, não é verdade. São momentos de down total e dali aí sai... que vem aproveitar o processo, né? Ele aproveitou a tristeza. Exatamente. E esse processo, às vezes, a gente quer que passe correndo, só que você perde, né? Você perde grandes oportunidades. A oportunidade de se autoconhecer, de refletir sobre um pouco da vida. De alcançar o propósito, né? Eu estava até pensando aqui agora sobre o povo de Israel, os israelitas, né? Quando Deus tira eles do Egito e leva para a Terra Prometida. Por que eles não chegaram? Porque eles não paravam de murmurar. Exato. De achar defeito no caminho. E uma viagem que era para durar pouco, durou muito, se não a vida toda, né? Sim. E eles não pisaram na Terra Prometida por causa disso, da murmuração, pela falta de compreensão do processo. Então, a gente perde muito, ou se não tudo, pela falta de aproveitamento do processo. Tem alguns pensamentos, e a gente na terapia cognitiva comportamental, na TCC, que eu trabalho, que eu gosto muito, ele vem com pensamentos automáticos de eu não vou fazer perfeito, é melhor não fazer. Eu não vou conseguir, porque fulano conseguiu, mas viu o que fulano fez? Fulano conseguiu correr 100 quilômetros. Eu estou correndo 100 metros com a língua no joelho, já tentando. E aí, esses pensamentos realmente vêm, né? E se eu fracassar? E se rirem de mim? Ou se zombarem de mim? Você, como cantora, teve esse medo alguma vez? Eu acho que não. Mas eu sei que se a gente fizer, vai ter comentário. Se a gente não fizer, vai ter comentário. Então, eu acho que é melhor a gente fazer. Porque o não a gente já tem. Agora o sim a gente corre atrás. Mas receber esses comentários desagradáveis, e na internet você às vezes vê lá umas postagens de pessoas até com muito talento, mas tem sempre um filho de filisteu que escreve uns negócios que assim, para quê? Né? Para que escrever? Para que falar? E, infelizmente, mas a vida é assim, como você falou. Vão ter comentários, sempre vão falar. Como é que você lida, e se já aconteceu, de fazer um comentário para você e falar assim, caramba, essa eu não esperava? Olha, a gente parar para pensar nessa situação já é um sinal bom, porque eu tô parando para pensar só agora, né? Bom. Porque é exatamente isso, gente. Se você relevar, entregar para Deus, você não vai precisar ficar aflito por uma coisa de alguém que não vai acrescentar em nada. É aquilo, a gente escolhe as coisas que vão acrescentar na nossa vida, a crítica construtiva. Agora, vale a pena a gente receber crítica de quem nunca fez nada? Tem muita gente que fala que Pedro, quando Jesus chamou ele sobre as águas, ele afundou. Só que ninguém fala que Pedro, ele só afundou porque ele tentou andar sobre as águas, e ele andou. Só que ele perdeu a fé e esmoreceu. Todo mundo ficou lá no barquinho com medo, né? Pois é, a água devia estar gelada. Mas você iria? Olha, se fosse Jesus, assim, eu caminhei com ele, eu sei quem ele é. Vou perder o meu tempo no barquinho com medroso? Estou fora. Vou não. Mas no meio de uma tempestade, aquele negócio lá, e Jesus ele vai chegando tudo e fala assim, é um fantasma, é um fantasma. Mas é aí que entra a questão de confiança. Você vai olhar para a tempestade ou para quem está vindo em sua direção? É isso que paralisa as pessoas. Acho que medo demais. Às vezes está tudo um caos ao redor
e a pessoa tá ali com uma ideia na cabeça. Mas tá o caos ao redor. E ela tem que focar. Se ela não focar, ela vai se perder na tempestade, ela vai cair com a tempestade e não vai chegar a lugar nenhum. Então, vale a pena olhar para o foco. O problema é quando esse foco é aquela obra perfeita. Seja música, seja um trabalho, seja a criação do filho, que tem gente que tem que ser a mãe perfeita, né? Ah, meu filho nasceu... Eu conheci casos de crianças que nasceram, aí a mãe... Eu até vi um dia, nunca tinha visto a criança pessoalmente. E aí calhou de eu encontrar na rua e a criança estava com... Não é fralda o nome daquilo. Ah, não sei, era um pano. Manta. Era um pano. É o manta. É porque o nosso diretor aqui, futuro pai, ele sabendo essas coisas, tava com uma manta ali e tava um calor violento na rua. A criança passando mal. E eu queria tanto ver a criança, mas não mostrou. Eu falei assim, também não pedi. Não pedi. Por quê? Porque a mãe sabe o que vai expor e o que não vai expor. Beleza. Só que assim, mães desejam, não todas, mas a maioria deseja ser a mãe perfeita para ter uma criação perfeita e é uma cobrança interna gigante. E aí vem um outro pensamento que destrói muito as pessoas. Eu só vou ter valor se eu for perfeito. Isso acaba com muita gente. Porque isso impede da pessoa se permitir, não é que a gente quer errar, mas se permitir ser humano. Porque ser humano é errar. Você não, logicamente que você não vai errar a mesma coisa todo dia, Você né? aprende, né? Uma hora você tem que aprender. Se não for na primeira, vai ser na segunda. Se não for na segunda, aí é complicado. Se não for na segunda, procura logo uma igreja. De preferência o pastor da igreja, O vai nele. bagulho tá pesado aí. Mas, não, engraçado que tem pessoas que às vezes erram nos mesmos erros, porque é um conjunto de fatores para você mudar um hábito, né? Para você sair de um vício. Um ciclo, né? Sair de um ciclo. É difícil, né? Existem pressões, são crenças centrais, são pensamentos que prendem, é a dependência física, enfim, tem um catatal de coisas. Mas a questão de eu tenho que ser perfeito para ser aceito, para as pessoas gostarem de mim, né? E aí a gente fala para um público que se relaciona com outras pessoas, é sempre aquela cobrança. Ah, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ser muito bom, senão vão falar, vão me deixar de lado, né? Você que está na carreira, eu acredito que no meio dos cantores não tenha nada disso. Amém, né? tomara. Todo mundo é muito parceiro, muito unido, sonha junto com você. Mas estou falando de outras pessoas. Porque a Vitória não tem só músicos como amigos. Tem outras pessoas que não são músicos. Talvez amizades do seu ensino médio, que chegou até aqui, enfim, da sua caminhada. Existe ou existia essa preocupação? Você percebia entre as meninas que estavam com você de ter que se adequar para ser aceita? Eu acho que acho não, é a certeza, né? No meio das meninas, adolescentes, jovens, até mulheres mesmo, tem sempre a insegurança, porque o mundo criou um padrão de mulher, né? De uma visão feminina. E se aquela moça não atingir esse padrão na cabeça dela, ela não é valorizada. E esse é um problema. Eu já vi muitas meninas assim, né? Querendo se parecer com tal, penteando o cabelo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas. E acabam deixando de ser si mesma, né? Acaba deixando de ser ela mesma, porque está querendo seguir um padrão que... Assumir uma outra identidade. uma coisa que não é dela. Então, eu vejo, né, por questão de insegurança, por não ser perfeita na visão, né, do mundo, das pessoas, isso mexe com a maioria das meninas, das moças, mulheres. Você falou aí das meninas, aí eu lembrei de uma situação que... E aí você falou desse padrão, né? Que a mulher ela tem que ter um padrão de físico, de cabelo. Hoje tá muito mais variado, porque tem características que estão sendo muito bem aceitas.
O cabelo cacheado tá super em alta agora também, Graças a Deus. né? Porque foi época que não era. Não era, é verdade. Eu mesma já alisei meu cabelo. E aí era uma... E às vezes fala assim, ah, não, porque tá todo mundo usando. Tem a praticidade, que muitas falam isso. Isso é verdade, né? acho. Mas é você, é a sua característica. E aí quer alcançar aquele padrão. Quantas pessoas, e aí eu vou falar da rapaziada que em academia faz um monte de processos infelizmente, usam produtos que não devem, treinam de maneira errada só para alcançar um padrão para serem perfeitos. E aí deixam de participar da vida em família, né? Não sei se você já viu aquelas pessoas que fazem treinamentos e alimentação extremamente regrada. Restrita. Né? Restrita. É. Não vai para festa, não vai para comemoração Deus em me família. São pessoas que acabam se tornando, de certa forma, antissociais. São reféns de si mesmas, né? Ou, na Exato. verdade, de um padrão. São reféns de um padrão. A gente tem que ser, assim, saudável, tem que cuidar, né, e tal. Mas não é saudável também comer um bom hambúrguer? Gente, tem alface e tem tomate. Tem proteína que é a carne. É, E o ovo. só não pode ser aqueles hambúrgueres de industrializado, não. Faz em casa. É mais saudável, né? Mas tem uns que você pede também no iFood. Enfim, não pode. Vamos cuidar da nossa saúde. Agora, olha só, tiveram momentos na sua carreira que o perfeccionismo, assim, te impulsionou de forma positiva? Ah, sim. O meu produtor é o Paulinho Amaral, né? Vocês conhecem ele. E quando eu gravei Quando o Eterno For Real, foi a primeira música que eu gravei aqui, né, na Graça. E ele que produziu, ele tá me produzindo desde que eu entrei. Caramba, e no que final legal. da música tem simplesmente um agudo inesperado, né? Manifesta o teu poder. Era uma coisa que, assim, eu pensava, será que vai sair? Mas o Paulinho me incentivou, falando, vai, tira o seu máximo. Mesmo? E foi, tipo assim, mas não podia ser de qualquer jeito. Inclusive, o Paulinho, ele é muito perfeccionista, mas de uma maneira boa. Né? Ele busca o perfeito, né? Não de um padrão, mas do seu, a sua identidade. É isso que a gente está querendo passar, né? Sim. Que eu acho sobre o perfeccionismo se for sobre você, sobre a sua identidade, sobre quem você é, você buscar ser melhor do que você não é errado. Você vai estar fazendo o perfeito, né? Sim. E eu fiz ali o melhor que eu podia, principalmente para o Senhor, né? Porque era uma música... todas as músicas que eu tenho são dedicadas ao Senhor. Então, eu busquei esse perfeccionismo nessa música. Acho que fazer um trabalho bem feito e dentro do seu limite é o que faz toda a diferença. Porque as pessoas percebem quando a coisa é falsa. Né? Quando é um efeito tecnológico na voz que não é mais a voz da pessoa. Né? E a gente tem muito disso hoje em dia. Até eu, gente, se eu quiser cantar, eu entro no estúdio. Como é que é o nome do programa? Tem alguns que eu não sei, mas tem um que eu fico afinado. Rapaz. Não, gente, mas ele naturalmente, ele já é assim. Dá uma palhinha pra... Não faço, não. Eu preciso continuar com o emprego. Você não tem ideia? Eu tenho 2 filhos e um cachorro pra criar. Tá vendo, gente? O negócio é sério. Não Se ele cantar posso. aqui, ó, acabou a Ração do Billy não é barata. Ó, agora é o seguinte, mas depois... Não vou cantar nem depois. Tem uma coisa do perfeccionismo que, assim, ele pode te impulsionar, mas se não tomar cuidado, ele pode te aprisionar. E aí você também não faz mais nada, porque as pessoas têm um medo. Aí eu vou falar sobre temperamentos, né? Você sabe qual é o seu temperamento? Forte. Essa é boa. Entre os temperamentos, foi um estudioso, Apócrates. Ele pontuou os 4 temperamentos, né? Melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E aí, desses sanguíneo. 4, eu acho que você é sanguíneo mesmo. Mas eu não posso definir, tá? Eu te conheço muito pouco, assim, conheço você nas músicas.
Como será que seria Pedro? Qual seria o temperamento de Pedro? Ah, o Pedro é sanguíneo. Então, gente, é isso aí. Eu sou, né? Não, desculpa. Fria. Não, Pedro era colérico. Então, eu acho que eu sou de Pedro, gente. É colérica. É. Então, aí, por exemplo, de todos os temperamentos, o meu é o melancólico. Eu sou melancólico. Não é que, não é o chorão, não é, é tipo Moisés. Moisés era melancólico. Era o cara que falava assim, Moisés, faz isso, isso, isso. Mas eu, Senhor, eu? Você acha que eu sou capaz de fazer isso? Não tem outro, não. Não tem um... Porque o melancólico, ele sempre se coloca menor do que os outros. Inferior, né? Exatamente. E aí, você percebe que, principalmente, o melancólico, por medo de errar, de não ser perfeito, ele não faz. Diferente do colérico. Tanto que Pedro foi lá e saiu do barco. É. Eu ficaria no barco. Eu ficaria, eu não sei. Quietinho. Quietinho na minha. Porque se não fosse Jesus, eu estaria mais quietinho ainda. Mas assim, o negócio já não tá bom, mas você tem que ver uma oportunidade de sair do barco. Então, essa é a diferença dos perfis, dos temperamentos, porque o fleumático vai ficar pensando, vou ou não vou? O melancólico sabe que não ia. O fleumático vai ficar pensando, vou ou não vou? Agora, o sanguíneo, ele talvez iria junto, mas o colérico já botou o pé. Cada um vai ter uma atitude. E aí, a busca pelo perfeccionismo, geralmente, aqueles que são mais introvertidos, que é o melancólico e o fleumático, colérico e sanguíneo são extrovertidos, são eu sou expansivos. muito, eu sou a Miss Simpatia, gente. Tá vendo? Ele vai buscar o perfeccionismo para acertar e vai ultrapassar limites. A questão é que o sanguíneo e o colérico, sendo perfeccionista, isso a flor da pele, pode virar refém desse altíssimo padrão. Porque eles que nunca termina. Muito, Nunca termina. Vamos embora, tem que fazer mais. Alcancei um lá sustenido, vamos fazer agora um outro. Não foi. É desse jeito aí mesmo. E aí você acaba ficando refém de si próprio, como a gente já falou. Já o melancólico e fleumático, eles vão estar presos por não fazer, porque tem medo de não ficar bom. E se não ficar bom, é aquela coisa, eu errei, uma frustração eu falhei. Muito grande, né? Exato. E a gente não é preparado, quando criança, para se frustrar. Você só é preparado para ganhar. Né? Até aquela questão... É por isso que quando a gente mima uma criança, piora o desenvolvimento dele mais tarde. Exatamente. Eu tive um problema na escola da minha filha, porque ela fez um trabalho em grupo e uma mãe queria fazer um trabalho fantástico, mas era a mãe que estava fazendo. Não era criança. Não era criança. E aí eu falei o seguinte, aí fizeram uma reunião online, aí eu participei da reunião. Eu era o único pai, só tinha mãe, assim, eu era o único pai. Porque essas coisas eu que gosto de resolver. Aí eu falei o seguinte, se for para minha filha tirar 0, que ela tire 0. Mas foi o trabalho dela. Exatamente. Porque depois que ela crescer e eu fazer tudo para ela, e ela tirar 10 e conseguir sempre, quando ela crescer e for demitida, eu não vou poder fazer nada além de sentar do lado dela e chorar com ela. Eu não vou poder resolver o problema no trabalho. Quando na faculdade ela for reprovada numa matéria, eu não vou poder conversar com a tia. Ô tia, libera, não dá. A criança ela precisa aprender que frustração faz parte da vida, você não vai acertar tudo, você não vai conseguir tudo que você quer. Essa coisa assim, querer é poder. Eu faço psicopedagogia. Mesmo? Só que eu estou no primeiro semestre, estou terminando o primeiro semestre. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Uma coisa de psicopedagogo, não é explicador. Não dá aula de reforço escolar, tá, gente? Só deixando isso claro. Psicopedagogo trabalha com transtornos de aprendizagem, faz um trabalho fantástico para criança que tem dislexia, para aprender a ler e interpretar. Não vai, o meu filho está tirando nota baixa, dá uma força. Vai pagar o explicador, paga um professor particular. Não é só um comentário que eu queria falar. Ele tá desabafando, gente. Obrigada pelo desabafo. Mas é aquilo.
sobre mimar uma criança, né? Sobre a criança não aprender a frustração, é exatamente isso. E, assim, tem mães de crianças atípicas que são exatamente assim. O filho não pode receber um não, porque é uma criança atípica. E isso, pelo fato da criança ter uma sensibilidade maior, acaba piorando o aprendizado na escola. A socialização, porque a criança vai socializar, né? E isso piora a socialização. Já tem uma dificuldade da socialização para quem, por exemplo, tem o transtorno do espectro autista. Sim. Já tem uma certa dificuldade com interações sociais. Sim. Mas aí, quando você me conta isso, me demonstra que, primeiro, os transtornos do neurodesenvolvimento não é considerado ou não são considerados doença. Não. A criança, na elaboração, na construção da criança no ventre da mãe, ela tem uma diferenciação na construção cerebral, mas não é uma doença. A gente simplesmente tem uma modulação diferente. Isso, a gente não enxerga a criança e define a criança pelo diagnóstico dela. Exatamente. Né? Não pode. E a gente também não está ali com a criança para poder definir o que ela tem. A gente está ali para auxiliar ela, para contribuir, né? Contribuir, exatamente. Incluir ela em um meio que há um tempo atrás não era assim, né? Exatamente. E aí, quando você fala assim, porque ele tem TEA, ele não tem que ter tudo na mão, se prepara. Se prepara porque ele vai achar que vai ser assim a vida inteira em uma hora. Sim. Não vai poder ser assim. Exatamente. Infelizmente, tem pais que lidam com a criança atípica e a criança se joga no chão e eles dão tudo para que pare. Só que existem meios de regular isso. Exatamente. Uma hora passa, né, gente? Isso Sim. a gente sabe. Às vezes incomoda o pai porque o pai não quer aquela situação, não quer todo mundo olhando para o filho. Sim, isso é normal. Mas isso são coisas, são habilidades que precisam ser trabalhadas dentro de um consultório. Uma paciência. Dentro de casa. Tem que ter paciência. Esse é o mínimo. Agora, infelizmente, até aqueles que são típicos também não podem se frustrar. E aí, quando não alcançam a perfeição, por exemplo, tem um paciente que ele não foi chamado para fazer parte do time de futebol. E aí, toda vez que ele faz um gol, ele chega em casa e diz, fiz um gol, mas não sou tão bom, né, para estar lá no time. Fica se auto-julgando. Se deprecia, né? Eu sou bom, mas... não sou tanto, não né? Não acontece sou isso com um cantor também. Nossa, fulano fala assim, nossa, sua música ficou muito boa. Mas não foi o suficiente, eu não fui para tal lugar. Não cheguei em tal lugar, não cheguei em tantas visualizações. Tem muitos músicos que sofrem por isso, por essa cobrança desse jeito? Muita gente. É mesmo? Tem muita gente que desiste, inclusive, porque não alcança um padrão que estabeleceu. Entendeu? E isso acaba prejudicando a própria pessoa. Ela negligencia tudo aquilo que Deus confiou a ela por um pensamento da cabeça dela. É por isso que, assim, quem tem promessa precisa se apegar à promessa, mas não entender o processo como uma forma de parar, né? Um deserto para a vida toda. Não é assim, gente. Para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa se levantar, andar, né? Se a gente quer comprar uma comida no mercado, a gente precisa fazer o quê? A gente só vai ter essa comida se a gente levantar, for no mercado, voltar para casa, né? Com a comida lá. Exatamente. Então, é Pena tudo que um processo. Não dá para você ligar todo dia e vai chegar o Não dá para entregador você pronto. pedir o iFood todo dia só se você for muito Não rico, né? Seja parente do Elon Musk, aí você consegue de boa, você tem o iFood para você. Mas isso que você falou faz a gente pensar um pouco, né, nesses níveis de recompensa. Eu lancei a música lá no Spotify. Sim. E, poxa, teve 5.000 pessoas que ouviram. Mas quantas pessoas querem ter 5.000 ouvintes?
Exatamente. Você tem 5 mil ouvintes. Quantas pessoas não iriam querer ter a mesma quantidade de ouvintes que você tem? Porque, assim, a gente se inspira em alguém, mas alguém se inspira na gente. Verdade. E a gente acaba parando por uma frustração. A gente faz o quê? A gente frustra outra pessoa porque a outra pessoa se inspirava na gente. Pois é. Quando você não alcança aquilo que você esperava, parece até que o bom é só aquele outro que alcançou lá em cima. E são tantos fatores. Você é da carreira musical, você sabe que não basta apenas ter o talento. Tem uma gama de coisas por trás disso. Nossa, muito. E aí você pensa que fez uma coisa, aquilo ali é o mesmo compatível com o que aquela cantora fez. Só que existe uma distância que pode não ser de dom, de talento, nem de capacidade vocal, mas pode ser de investimento, pode ser de conhecimento, contatos, enfim. E também, eu acho que assim, o mais importante é o tempo de Deus, o tempo certo. As coisas vão acontecer, mas no tempo dele, né? Porque hoje em dia, a gente quer tudo pra agora. A gente começou agora, amanhã vai ter resultado. Só que não é assim, né? É igual no mercado financeiro. A gente faz o quê? A gente investe. A gente ainda não investe no mercado financeiro. Mas a gente chega, Eu também investe, mas o dinheiro não rende assim de uma hora pra outra. Não. É um trabalho, né? A não ser que você jogue tigrinho, né? Que Deus te repreenda em nome de Jesus. É verdade. É verdade, para você não ir para a CP das Bets. Mas a gente sabe que esse investimento, ele requer tempo e a gente não tem... Hoje a humanidade não está tão disposta a dedicar tempo para alguma coisa. Tudo tem que ser muito rápido. Sim. E aí, esse processo requer esforço e se eu me esforço e não tenho a recompensa na hora, é igual dieta. Então não vai ser. Eu faço 2 dias de dieta e eu já quero que a balança me demonstre que eu perdi alguma coisa. Gente, não vai acontecer Eu quando assim, ia não. pra academia. Daí você fica com raiva, não vou mais. Eu não tô indo mais. Já que eu não emagreci, também agora eu vou comer tudo que eu quero. Porque a gente quer, a gente precisa dessas recompensas para nos motivar. O fato é que a gente foi ensinado a ser imediatista. Sim. Tudo tem que ser agora. E a internet só tem piorado isso, porque a gente entra no TikTok, entra no Instagram, e acaba vendo aqueles vídeos curtos, né, que mostram resultados na hora. E a gente pensa o quê? Nossa mente acaba entendendo o quê? Poxa, em 1 minuto as coisas têm que se resolver. É o tempo de um vídeo na internet, né? Em 1 minuto, em 30 segundos, em 15 segundos, a gente acaba se limitando muito, porque a internet tem tomado conta do nosso cérebro. E aí a gente vê aquela pessoa que tem lá, fez 1 minuto, deu, nossa, 1 milhão de visualizações. Fica impaciente, né, pras coisas. Aí 1 milhão, eu falei assim, nossa, o meu aqui deu 3. Nem minha mãe assistiu. Fazer o quê? Às vezes acontece. Mas para aquele 1 milhão bater, teve um período também de dedicação e de deserto que aquela pessoa passou. Tem músicas que hoje todo mundo conhece, mas que um dia ninguém conheceu, gente. Exatamente. Tem músicas que levaram, o quê? 2 anos, 3 anos para poder estourar. Então, não, é uma questão de paciência, de construção, de dedicação. É tudo isso englobado. É um conjunto. E quem quiser conhecer e ouvir você, como é que faz? Olha, se você quiser me acompanhar, queira, por favor. Meu Instagram é Vitória Costa Oficial. E você pode me encontrar em qualquer plataforma digital para não ter desculpa de que você procurou e não achou. Vitória Costa. No YouTube tem meus clipes pela Graça Music, mas também tem o meu canal, gente. Visita o meu canal lá, Vitória Costa. E é isso. Foi muito bom conversar com você aqui. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns foi por ter vindo colocar voz nessas 7 canções. Mais um clipe. Em breve você vai ver aqui no CJC a cobertura da gravação do clipe da Vitória. Parabéns pela sua escolha, pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua maturidade. E que Deus possa te abençoar muito. Amém. Tá bom? Amém. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia hoje. Foi bom a gente falar sobre perfeccionismo. Acredito que todos já tiveram essa cobrança, e às vezes uma cobrança além do limite, mas que a gente possa aceitar os nossos limites, saber que Deus usa o ordinário, o extraordinário deixa com Ele. Ele é extraordinário. A gente faz o que a gente tem que fazer. Tudo leva um tempo, mas eu torço para que você consiga.
um ótimo fim de dia para você. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.